Eu quero, nessa noite, convidar você que trouxe a sua Bíblia a abri-la no Evangelho de João. Vamos abrir no Evangelho de João. Você que está com a Bíblia, vai procurar alguém que está sem a Bíblia e vai se assentar perto dessa pessoa. O Léo já está distribuindo aqui algumas Bíblias. Então, a nossa missão nessa noite também é ajudar essas pessoas a encontrar, tá bom? O Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, vai ser o texto da nossa meditação. Nós vamos sintonizar em João, porque Deus ele tem uma mensagem para mim e para você nessa noite. Uma mensagem de graça, uma mensagem de perdão e uma mensagem de amor. Evangelho de João é o capítulo 8. Para ficar mais fácil de você encontrar aí no Novo Testamento, a página 84. Todos encontraram? O capítulo 8 aqui do Evangelho de João, nós vamos ler do verso 10 e o verso 11. Evangelho de João, capítulo 8, verso 10 e 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Convido você a sentado mesmo, assim como você está, para que você possa curvar a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai que habita nos céus, nós suplicamos que o poder do Espírito Santo possa estar atuando de forma poderosa na vida de cada um que aqui veio essa noite. Querido Pai, nós queremos ouvir tão somente a Tua voz. Queremos sentir a presença do Espírito Santo e queremos aceitar o convite de misericórdia e de graça que o Senhor estende a cada um de nós. Que o Senhor possa nos alcançar, possa perdoar os nossos pecados, possa transformar o nosso coração e a nossa vida, e possa agir de encontro à necessidade de cada filho teu que veio aqui nessa noite. É o que eu te peço e agradeço, não por mérito pessoal, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma das passagens da Bíblia mais conhecida, uma passagem que relata o episódio que aconteceu entre Jesus e Maria Madalena, a prostituta. O título do nosso programa de fim de semana é Encontros com Jesus. E nesses 4 encontros que nós teremos, nós estaremos analisando o que Jesus fez na vida de algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia, em encontros especiais que Jesus teve com essas pessoas. E hoje nós vamos analisar o encontro de Jesus com Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? A Bíblia nos diz que ela foi uma prostituta que Jesus perdoou. Mas será que somente as informações que existem na Bíblia a respeito dessa mulher se resumem a esse encontro que ela teve com Jesus? Alguns comentaristas bíblicos acreditam que Maria Madalena é a mesma Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E essa afirmação tem respaldo do espírito de profecia, pois Ellen White diz exatamente no livro Desejado de Todas as Nações, que a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, é a mesma Maria Madalena. Agora, o que mais me intriga é saber como que uma mulher que foi criada em um ambiente cristão, como foi o caso então de Maria, juntamente com a sua irmã Marta e Lázaro, pode ter se desviado para um caminho como o caminho da prostituição. Maria, Marta e Lázaro, a Bíblia não menciona que eles possuíam pais, mas fala dessa família de 3 irmãos que moravam em Betânia. Tudo indica que por Lázaro ser o homem da casa, era ele que cuidava de trazer o sustento para sua família. Outra informação que nós temos também é que eles tinham um parente, um tio, que era fariseu, chamado de Simão.
É um privilégio muito grande você ter na sua família um parente que é um pastor, não é verdade? Imagine só você poder dizer: eu tenho um tio que é pastor, eu tenho um irmão que é pastor. E naquela época era um privilégio ainda muito maior do que hoje, porque ser um fariseu era um título para poucos. E ali, aquela família de 3 irmãos possuía ali um tio fariseu. Isso inspirava cuidado, inspirava proteção. E nós entendemos, pelo contexto da história, que Lázaro, Marta e Maria cresceram na igreja. Desde a sua infância, foram ali amparados pela família, tio, que era um líder religioso. Marta tinha qualidades, Maria também tinha qualidades. Cresceram juntas, mas elas tinham qualidades diferentes. Tem um episódio na Bíblia que fala que, em certa ocasião, Jesus foi convidado para estar na casa de Marta, e Marta estava ocupada com os afazeres domésticos, enquanto Maria se quedou aos pés de Jesus. Marta ficou irada e começou então a ir até Jesus e falar: a minha irmã se encontra aqui de forma ociosa enquanto eu estou lidando com os afazeres domésticos. Ali então Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte. Isso revela para nós alguns traços da personalidade dessas mulheres. Marta era uma mulher que estava sempre em movimento, era uma mulher de ação, era uma mulher que gostava de estar na cozinha, era uma pessoa que gostava das atividades do lar, gostava de preparar o almoço para a família, enquanto Maria talvez subentende-se que era aquela pessoa mais reflexiva, era aquela pessoa que gostava de estar mais a pensar, a refletir sobre a vida e buscar encontrar algumas respostas. Acontece que essas 2 jovens foram crescendo, e quando chegou a fase da adolescência, a fase da juventude, Maria se tornou uma jovem extremamente linda, uma mulher bonita. E por esse motivo, o seu tio fariseu, Simão, começou a olhar para ela de uma maneira como não devia. Começou a olhar para sua sobrinha e ver nela um olhar de uma forma de pecado, desejando ter a sua sobrinha. E como ele era um líder religioso, como ele era uma pessoa que tinha uma grande influência, ele não teve muita dificuldade em fazer com que a sua sobrinha cedesse aos seus desejos e às suas vantagens. Acontece que Maria agora começa a ser molestada pelo seu tio Simão. E começa a acontecer então ali algo que nunca deveria ter acontecido. Aquela jovem começa a ser violentada pelo seu tio. E essa atividade, ela ficou oculta, esse acontecimento ficou debaixo dos panos por algum tempo. E Maria sofria muito por causa disso. Maria gostava de estar na igreja, gostava de ouvir a palavra de Deus, mas esse acontecimento que estava no escuro, onde ninguém mais sabia, estava trazendo a ela uma aflição muito grande, uma dor, uma culpa. E o maior medo dela era de que as pessoas da aldeia onde ela morava descobrissem acerca disso. E Simão a chantageava: se você quiser me abandonar, se você quiser sair dessa situação, todo mundo vai saber quem é você. E as pessoas vão acreditar em mim e não vão acreditar em você. E é fato que naquela época a voz da mulher não tinha muito valor e as pessoas acreditavam somente naquilo que os homens falavam. Passado algum tempo, essa história veio à tona e o nome de Maria passou a ser arrastado na lama. E Maria não conseguia mais andar pelas vielas de Betânia de cabeça erguida, envergonhada. Ela então decidiu juntar as suas trouxas e ir embora. Maria então decidiu recomeçar a sua vida em outro lugar, em uma cidade onde ninguém conhecesse acerca do seu nome ou do seu passado. E ela então desceu as montanhas ali de Betânia, andou durante alguns dias percorrendo estradas e chegou então à cidade de Magdala. E lá em Magdala, Maria começou então a respirar a atmosfera de que ali iria começar uma vida diferente, uma vida digna, onde o seu passado com o seu tio não mais traria a ela o temor algum. E ela então
desejava ter um emprego, desejava recomeçar a sua vida de forma digna, mas ela não conseguiu um emprego naquela cidade. Ela bateu durante vários dias nas portas de talvez possibilidades de trabalho para recomeçar a sua vida, mas ela não conseguiu. Em uma certa ocasião, sentada em um banco da praça, ela começou a refletir sobre a sua vida, quando de repente, conversando com alguém, houve a sugestão: você é uma mulher bonita, você é uma mulher que tem um corpo escultural, você nunca pensou em vender o seu corpo para sobreviver? E Maria achou um absurdo aquilo, mas depois, com o passar dos dias, ela foi de uma certa forma pensando sobre aquela proposta e chegou à conclusão: se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome. E a minha vida já está marcada por esse erro, por essa culpa, e eu não tenho outra escolha, eu vou ter que vender o meu corpo. E ali começou a vida de prostituição daquela mulher. E Maria rapidamente ficou conhecida em toda a cidade de Magdala por ser uma mulher muito bonita e muito procurada. E ela então passou a ser chamada de Maria de Magdala. E daí que veio o nome Maria Madalena, porque era Maria de Magdala. E ela se sentia suja por causa dessa vida, se sentia culpada, quando uma certa ocasião chega um pregador itinerante em sua cidade, e esse pregador trazia uma comitiva de pessoas junto com ele, e esse pregador chegou então e começou a falar a respeito do perdão, começou a dizer que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora, começou a pregar e dizer: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Maria teve o primeiro encontro com esse pregador chamado Jesus. No final do sermão, Maria aceita o apelo, ela vai aos pés de Jesus, se sentindo suja, culpada pelo erro, recebe o perdão, e agora então ela levanta daquele momento com a expectativa de recomeçar tudo de novo do zero, a expectativa de refazer a sua vida, feliz da vida por saber que Jesus havia perdoado os seus pecados. Jesus foi embora, passaram-se algum tempo, e ela retornou àquela vida novamente. Não havia possibilidade de sobreviver, ninguém dava emprego, e ela, enfrentando ainda mais dificuldade, percebeu que estava em um beco sem saída, e retornou novamente àquela vida suja que ela levava. Passou mais algum tempo e novamente ela teve um encontro com aquele pregador. E mais uma vez o convite de graça e de misericórdia foi estendido a ela. Vinde a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Seus pecados serão embranquecidos. E aquela mulher mais uma vez aceita o apelo. E chorando vai aos pés de Jesus, tem os seus pecados perdoados e decide recomeçar a vida novamente. Jesus foi embora. Passa algum tempo, o que acontece com a nossa Maria? Mais uma vez ela volta para aquela velha vida, aquela vida de pecado. A Bíblia nos fala que isso aconteceu por mais 7 vezes. A Bíblia menciona que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios, 7 ocasiões em que ela caiu, mas que a graça de Jesus a resgatou. E o nosso foco nessa noite se encontra exatamente no último encontro de Maria Madalena com Jesus, que foi em Jerusalém. Ela saiu de Magdala, foi para Jerusalém, e então os fariseus prepararam uma armadilha para tentar de alguma forma encurralar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição e usaram Maria como isca. Maria foi flagrada em adultério, foi arrastada pelas ruas de Jerusalém e foi levada aos pés de Jesus, que estava ali nas redondezas do templo, depois de descer do Monte das Oliveiras. E ali então aqueles homens irados, com pedras nas mãos, ameaçavam apedrejar Maria. Você consegue imaginar o que passava na cabeça daquela mulher naquele momento? Chegou o fim da linha para mim. Agora é o meu fim. Agora nem mais Jesus pode me ajudar. Talvez nessa noite eu esteja me dirigindo a alguém que esteja vivendo um momento de dificuldade em sua vida, onde talvez você imagine que nem Jesus pode te ajudar. Meu amigo, Jesus, Ele pode todas as coisas, amém? Jesus pode todas as coisas. E Ele faz o seu convite para você nessa noite.
O mesmo Jesus, meigo, terno e compassivo, que esteve com Maria Madalena, ele está aqui hoje. Amém? Jesus, ao receber daqueles homens a insinuação de que ela devia ser apedrejada, disse as famosas palavras: aquele que não tem pecado, que faça o quê? Que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que aqueles homens foram soltando as pedras e ficou somente Jesus e Maria. E acontece aquilo que nós lemos no texto. Jesus diz: onde estão os teus acusadores, mulher? E ela diz: todos foram embora. E Jesus diz para ela: vai e não faça o quê? Não peques mais. O pecado é o grande inimigo. O pecado é aquilo que o diabo usa para nos manter distantes de Deus. O grande problema de Maria é que ela não havia aprendido a permanecer em Cristo. E a grande lição que nós precisamos aprender nessa noite é a lição da permanência em Cristo. É muito fácil aceitar Jesus como Salvador pessoal, sim ou não? Claro que é. Mas o maior desafio é o desafio da permanência em Cristo. O maior desafio é você ficar fiel a Cristo quando Ele vai embora. É você ser fiel a Cristo quando termina o culto e você vai para a sua casa e você está no seu quarto, em um ambiente onde ninguém te vê e você está a sós consigo mesmo. É nesse momento que nós temos que ser fiéis a Deus. O pecado é sujo e o diabo quer nos prender, mas a proposta de Deus é a proposta da permanência. Permanecerdes em mim. Lá em São João, capítulo 15, verso 5, fala de Jesus como a videira verdadeira. E diz que aquele que permanece em Cristo, esse dá bons frutos. Deus, Ele quer que nós demos bons frutos. A lição da permanência é uma lição que nós precisamos aprender. Interessante, quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Alguém aqui já viu um pé de limão dar laranja? É possível isso acontecer, sim ou não? E se eu disser para vocês que é possível um pé de limão produzir laranja, vocês acreditariam em mim? Vou dizer para vocês como que isso acontece. Em uma das nossas escolas aqui no Brasil, o NASP, existe uma grande plantação de laranja, logo na chegada do Campus 2 do NASP em São Paulo, Engenheiro Coelho. O mais curioso é que aqueles pés de laranja não são pés de laranja, são pés de limão. Por que são pés de limão? Porque aquela terra é uma terra que tem uma grande dificuldade na produção de laranjas, e os pés de laranjas que são ali plantados saem com bicho, não sai uma laranja de qualidade. Então, ali eles plantaram os pés de limão. Quando o limão cresceu o pé, eles podaram o pé de limão, cortaram a parte e enxertaram um broto de laranja. E aquele broto de laranja, ele produzia laranjas de qualidade e não dava nenhum tipo de bicho, porque o broto onde saía da raiz era o limão. Eu acho interessante porque a vida espiritual é mais ou menos parecido com isso. A lição da permanência em Cristo é algo mais ou menos parecido com isso. Nós somos como aquele pé de limão tosco. O pé de limão vai produzir limão amargo, mas um dia nós conhecemos a Jesus, e então foi enxertado em nós uma natureza diferente, a natureza de Cristo, e através dessa natureza que foi enxertada em nós, é que nós passamos a produzir bons frutos. Só que aqueles pés de laranja, lá do UNASP, que na realidade são pés de limão, precisam de cuidados. Porque, na realidade, não são pés de laranja, são pés de limão com enxerto de laranja. Em algum momento, aquele broto do limão tosco vai querer surgir novamente. E aí tem que ter alguém para fazer o quê? Para poder podar. Se aquele broto tosco do limão não for podado, vai perder a qualidade da laranja. A lição da permanência, queridos, é exatamente isso. Uma nova natureza é enxertada em nós quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas nós precisamos podar as nossas raízes do passado.
O velho homem precisa ser suplantado pela ação do Espírito Santo. Quando surgem os desejos pecaminosos, nós precisamos podá-los. Isso é permanecer em Cristo. É você ter uma vida de comunhão com Deus. É você entender que a vida cristã é feita de um relacionamento. E Deus, Ele te convida para viver essa aventura. A aventura do perdão, a aventura da permanência. Quer você nessa noite ser perdoado por Jesus? Eu quero. Esse é o seu desejo? Diga amém. Mas você precisa permanecer em Cristo. Eu quero finalizar contando para vocês uma história verídica. Foi no ano de 2000. Eu era recém-batizado nessa igreja. E eu fui colocado para ser um dos anciãos da igreja. E nós fomos para um encontro de anciãos que teve em Capim Roxo, próximo de Espera Feliz. E daqueles anciãos ali, o mais novo era eu. E eu lembro algo que marcou a minha vida, algo assim que me marcou naquele final de semana, foi o fato de que eu ouvi um dos anciãos da igreja de Miraí, que é próximo daqui, falar acerca de um jovem que havia morrido na sua igreja uma semana antes do concílio de anciãos. E ele disse que aquele jovem havia tomado estudos bíblicos, havia se decidido por Cristo e estava com seu batismo marcado para o sábado passado, sábado anterior àquele encontro. Mas era um jovem que vivia uma vida desregrada no mundo. E na sexta-feira, alguns amigos foram até a sua casa. E lá na sua casa, os amigos fizeram a ele um convite. Olha, amanhã é o seu batismo. Depois de amanhã, você nunca mais vai poder beber, nunca mais vai poder ir para a balada, não vai mais poder curtir a night. Então nós viemos aqui te levar por uma despedida. Vamos sair hoje, vamos beber, vamos curtir a noite, porque a partir de amanhã você será um novo homem. E ele, no princípio, tentou lutar contra aquele convite, dizendo que não poderia, mas a insistência dos amigos fez com que ele entrasse naquele carro na sexta-feira à noite, véspera de seu batismo, e fosse para essa festa. Foram para a festa, beberam, curtiram, e quando estavam voltando, por volta de 4 horas da manhã, bêbados num carro, aquele carro capotou, e dos jovens que estavam naquele carro, ele foi o único que perdeu a sua vida. Queridos, nós não podemos brincar com Deus. Ele, nessa noite, faz um apelo ao meu coração e ao seu. O apelo de Deus é que para que nós recebamos nessa noite o perdão, a graça divina que está disponível. Para que trilhemos um caminho diferente do que talvez o que temos trilhado até aqui. Para viver uma vida de permanência em Cristo. Esse é o convite de Deus. Viver uma vida de permanência em Cristo. Aprender a permanecer em Cristo quando sair dessa porta e ir para sua casa. Aprender a permanecer em Cristo quando você está no seu trabalho, quando você está na escola. Se esse é o desejo do seu coração, eu vou estar louvando a Deus. Eu quero que você que sente esse desejo de verdade no seu coração, de ter uma experiência diferente com Cristo, o meu convite é que durante a música, você possa vir até aqui à frente e nós vamos fazer uma oração de poder. Mas feche os olhos e pense na letra dessa música que fala sobre o grande sacrifício que Jesus realizou por mim e por você. Que Deus abençoe a sua decisão.
O sacrifício lá na cruz foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Jesus transformou a vida de Maria Madalena. Jesus devolveu-lhe a paz. Jesus perdoou, purificou. E a partir daquele momento, Maria aprendeu o que é permanecer em Cristo, o que é ficar firme quando termina o culto. Deus, Ele quer fazer o mesmo com você essa noite. Deus abençoe a sua decisão. A decisão de aceitar o convite de permanecer em Cristo. Existe mais alguém que gostaria de vir aqui à frente para receber a oração de poder? Para ser abençoado? Amém. 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 Se você tem um problema que julga impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você acha que Ele não pode limpar a sua culpa, Ele morreu pelos seus pecados. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão, mas receba o perdão nessa noite. Oremos. Querido Deus, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus da graça, é o Deus da segunda oportunidade. Não só da segunda, mas de quantas forem necessárias para recomeçarmos a nossa vida ao Teu lado. Pai querido, meu pedido nessa noite é que o Senhor possa nos conceder uma folha em branco, e que a partir desse momento a nossa vida, representando essa folha em branco, possa ser reescrita, possa ser recomeçada, possa ser redigida e acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Nos ajude a permanecer em Ti. Esse é o desejo do nosso coração, ter uma vida de comunhão íntima com o Senhor e nos preparar para o dia da Tua volta. Que Teu sacrifício a Deus possa ser válido em nossa vida, e que nós possamos valorizar o que o Senhor fez por nós na cruz, depositando e colocando a nossa vida em Tuas mãos. Abençoe cada uma das pessoas que vieram aqui, de uma forma especial esse grupo que veio aqui à frente. Que o Senhor possa estar com eles e abençoar a decisão de cada um. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. Eu vou estar à porta ali para poder dar um abraço.